Fala turma, tudo bom com vocês? Professor Felipe aqui, professor de Física, para gravar a primeira aula para vocês, nessa nova modalidade aí de ensino, que, se Deus quiser, vai ser por pouco tempo. Todos sabem, obviamente, da situação, que não é fácil, que, consequentemente, devemos nos manter em casa, permanecer no isolamento social, para que ninguém venha a ser afetado, seja da nossa família, seja da família dos outros, enfim. Queremos que o mínimo de perdas venha a acontecer. E, de antemão, estou morrendo de saudade de todos. Quero muito que isso passe logo, que essa situação se resolva, para que possamos voltar às nossas aulas presenciais. Enquanto não, vamos ter que nos virar por aqui mesmo, com um formato agora novo, ou seja, com as videoaulas que o Colégio Elite vai proporcionar para vocês. Beleza? Então vejam só, hoje nós vamos aí ainda para o livro 1, término como último capítulo, lá na página 417, na parte de Física 3, beleza? Capítulo 3. Situa aí rapidinho quem está pegando as suas coisas, pega o caderno, dá uma pausazinha no vídeo, pega as canetas. Nós vamos já começar aqui com o assunto de campo elétrico. Tranquilo? Então vamos lá, gente. O que seria campo elétrico? Em alguns momentos eu vou precisar usar o campo gravitacional para facilitar no entendimento e para que nós venhamos associar isso melhor com o campo elétrico, ou seja, fazer analogias ao campo gravitacional, certo? De um para o outro. Bom, então é o seguinte, o que é que nos mantém preso à superfície da Terra? Muitos vão dizer aí, é a gravidade. Vamos pensar logo de forma direta a isso. Bom, está ligado diretamente à gravidade. Mas a gravidade é a consequência de um campo gravitacional. Ou seja, nós somos submetidos em qualquer lugar da superfície da Terra a um campo gravitacional. O campo elétrico, gente, poderia ser análogo a isso. Como assim, Felipe? Agora nós também somos submetidos a um campo elétrico? Talvez sim, não estamos nem sabendo. Mas cargas elétricas, obviamente, teriam um efeito diferente do nosso. Ou seja, é como se, no caso, pudéssemos ter a Terra, supondo, certo? Tivéssemos a Terra sendo uma carga gigantesca. E nós fôssemos cargas pequenas. Essa carga que é aqui. E aí, quando uma próxima à outra, uma iria submeter a outra a um campo. Ou seja, nós também temos um campo gravitacional. Só que comparado ao da Terra, o campo da Terra, é lógico, é muito maior. Então nós ficamos presos à Terra. No caso, as cargas elétricas, nós vamos adotar dessa forma. Que uma carga produz um campo elétrico bem maior que a outra, para começo aqui de história. Tranquilo? Bom, então nós vamos deixar duas coisas distintas aqui, ó. Carga fonte, que é a carga Q maiúsculo, e carga Q de prova, que é a carga Q minúsculo, beleza? Muitos chamam aí de Qzão, a carga Q maior, e Qzinho, a carga Q menor. Felipe, podem ter duas cargas de prova? Pode. Podem ter duas cargas fontes? Pode também, podem ter várias, beleza? E aí o que vai diferenciar aqui uma da outra justamente é só a nomenclatura e a representação na simbologia, certo? As duas são dadas em coulombs normalmente. Então, refalando o que tinha dito, no caso, o campo elétrico é uma região onde ocorrerá ações elétricas devido a uma carga, ou seja, uma carga proporciona um campo que pode submeter outra carga a uma força elétrica, certo? Bom, então bora lá. Eu posso calcular, gente, o campo elétrico de duas formas. Tanto pode ser por essa aqui, ó, que não precisa da distância, mas eu preciso da força elétrica, que é dada em newtons. Então esse FL é força elétrica, ou preciso da carga de prova, que é dado em coulombs. Aí vocês obtêm o campo elétrico, que é dado em newton por coulombs. Beleza? Essa aqui, gente, é uma das formas que vocês têm de encontrar o campo elétrico. A outra seria essa, onde vocês vão ter a carga fonte, no caso agora em coulombs, a distância em metros, a constante eletrostática, que é dada em newton, metro quadrado, por coulomb quadrado. E aqui também vocês vão obter o campo elétrico em newton por coulomb. Beleza? Então, no caso, falando aqui novamente quais grandezas são, o E é o campo elétrico, N é newton, que é a força elétrica, o C é o coulomb, que é a carga de prova, o Q aqui é a carga fonte, coulomb também, D é a distância em metros, K é a constante eletrostática em newton metro quadrado por coulomb quadrado, e aqui novamente o campo elétrico.
Percebam que as duas equações, gente, têm uma pequena diferença em que uma usa a carga fonte, outra utiliza a carga de prova, né? Uma utiliza a carga Q maior, outra utiliza a carga Q menor. Felipe, tem regra para usar isso? Tem, obviamente está distinto aqui, gente. Quando você tiver a carga de prova, vai usar essa. Quando você tiver a carga fonte, vai usar essa. Só reforçando, já viram aqui ó, que os dois S aí tem uma setinha em cima, né, apontado aí para a direita, já que o campo elétrico é uma grandeza de caráter vetorial. Como assim, Felipe? O campo elétrico, gente, tem direção e sentido, e módulo tem uma intensidade. Por isso que aqui ó, tem módulo nas duas cargas, beleza? Ou seja, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Tem direção, sentido e módulo. Então, se ela tem direção, sentido e módulo, nós devemos lembrar, gente, que a carga elétrica pode ser de duas naturezas. A Terra, ela só tem um vetor campo, que aponta para o centro da Terra. Ou seja, se eu quisesse saber agora por onde passava o vetor sobre o meu corpo, ele passa na vertical apontado para baixo, em direção ao centro da Terra. Ou seja, em qualquer lugar da Terra que você estiver, o campo gravitacional, ou vetor campo, apontará para o centro da Terra. Agora, cuidado, que a Terra não tem natureza, ou seja, não tem uma carga específica. A Terra, obviamente, tem uma única natureza, uma única massa. A carga não, ela pode ter cargas diferentes. Pode ser positiva, natureza positiva, ou pode ser negativa, de natureza negativa. Por isso que nós distinguimos aqui, ó, vetor campo. Coloca aí, ó. Quando Q for maior que zero, o vetor campo é de afastamento. Quando Q for menor que zero, ele é de aproximação. Felipe, como assim? Não entendi. Vamos olhar aqui, gente. Eu coloquei 4 vetores, mas poderiam colocar infinitos. O que vai importar justamente é o ponto de estudo ao qual queremos. Digamos, a Terra tem milhões aí de vetores campo gravitacional. Mas se vocês fossem pegar um vetor que passa no corpo de vocês, os outros não iriam servir para nada, porque estariam passando em outras pessoas. Ou seja, se eu fosse pegar um vetor agora e enxergasse esse vetor, que obviamente não enxergamos, ele estaria na vertical e para baixo, passando aqui no meu corpo. Ou seja, eu poderia colocar aqui infinitos, mas só me interessaria o vetor que iria passar na carga de prova de estudo, quando a questão fornecesse. Ou seja, quando esse vetor for para a carga positiva, esse vetor vai nascer nessa carga, gente. Ele vai se afastar dela, nascer e vai se afastar o mais distante até chegar à carga de prova. Já se ela for negativa, ele vai ser de aproximação, ou seja, se aproxima da carga fonte. Passou lá na carga de prova e se aproximou da carga fonte. Esse não, se afasta da carga fonte e vai para a carga de prova. O outro passa primeiro na carga de prova para chegar na carga fonte. Então, um é de afastamento, o outro é de aproximação. Certo? Bom, então, distinto aqui, ó. Anotem essas observações aí. Se tiver um pouco rápido, né, que a tendência é ser um pouco rápido mesmo, por conta do tempo, vocês aí dão pausa no vídeo e anotam direitinho aí no caderno. Beleza? Felipe, e o que são linhas de campo? As linhas de campo, gente, servem para representar justamente por onde também passam, no caso, as ou os vetores. Por exemplo, as linhas de campo, obviamente, também não enxergamos. Mas essas linhas de campo, os vetores campo elétrico tangenciam essas linhas que justamente proporcionam a intensidade do vetor. Quanto mais linhas de campo, mais intenso é esse vetor. Ou seja, ele é diretamente proporcional às linhas de campo. Quanto maior o número de linhas de campo, maior o número do vetor. Certo? Ou seja, maior a intensidade do vetor, melhor dizendo. Essas linhas de campo, gente, elas têm umas características que vocês podem anotar aí. Primeiro, elas saem da carga positiva e vão para a negativa. Ou seja, essas linhas estão representando aqui o campo, saindo da carga positiva e morrendo na carga negativa. Sempre assim, nunca ao contrário. Essas linhas de campo nunca se cruzam. Ou seja, cada um ocupará o seu espaço. É intrínseco isso, nenhuma dessas linhas se cruzarão. E, no caso, como eu já havia dito, o vetor campo elétrico é tangente a essas linhas de campo. Outra característica
é que são linhas de campo, no caso, abertas. Como assim abertas, Felipe? Elas saem da carga positiva e já morrem na negativa. Ponto final, acabou ali. Não voltam da negativa para a positiva. Isso nós chamamos de cargas ou linhas de campo abertas. A outra, no caso, é que essas linhas de campo, por exemplo, também proporcionam a intensidade da carga. Se você pegar quanto mais linhas de campo essa carga tiver, maior ela será. Quanto menos linhas ela tiver, menor ela será. Beleza? Então observem aqui ó, que as linhas de campo saem da positiva, mas como são de mesma natureza, elas vão se repelir. Ou seja, cada uma segue o seu caminho. Aqui não, aqui ela sai da positiva e a negativa recebe esta. Certo? Por fim, aqui nós temos o tópico de campo elétrico uniforme. O que é que acontece com o campo elétrico uniforme, gente? O campo elétrico uniforme é um campo elétrico que em todo ponto que você observar, ele vai ser constante. E vai ter a seguinte característica: linhas espaçadas pela mesma distância e paralela uma à outra. Isso é o que caracteriza o campo elétrico ser uniforme. E aí tem uma equação em específico, gente, para isso, que é vezes D é igual a U, onde U é a diferença de potencial, que o livro vai explanar melhor para vocês no próximo capítulo, já com o negão. Beleza? Então, campo elétrico vezes a distância é igual a U, que é a diferença de potencial. Ainda no livro de vocês, gente, tem uma curiosidade sobre a blindagem eletrostática. O que é a blindagem eletrostática? É nada mais do que um termo usado ou dado para elementos como um telefone que ficam blindados de ondas ou de campos, como o elétrico, e ou campo elétrico magnético, de ondas em geral, ou até mesmo de descargas elétricas. Por quê? Na blindagem eletrostática, o campo elétrico vai ser nulo. Então já associa isso aí, anota isso aí. Na blindagem eletrostática, o campo elétrico é nulo. Isso vocês vão se aprofundar mais em condutores em equilíbrio eletrostático. Tranquilo? Então faça o seguinte, quem está copiando, dá uma pausazinha no vídeo aí, que terminando de copiar, eu já vou fazer algumas questões, né? Como eu disse, tem que ser um pouco rápido, por conta justamente do tempo que nós temos aqui. Beleza? Então, peguem aí, por favor, na página 420, as questões aí conceituais. Questão 1. Eu já vou lendo ela para vocês, beleza? Estou aqui no computador. Se eu errar algumas vezes alguma palavra, gente, é porque a fonte está um pouco pequena, mas aí vocês, obviamente, vão acompanhando no livro e vão ver o termo correto. Beleza? Então, ó, bora lá. Primeira questão. Qual a intensidade do vetor campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga pontiforme Q de 2,7 microcoulombs no vácuo, dado K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por coulomb quadrado. Então vejam só, ele deu a distância D, que é 3 milímetros, deu a carga elétrica fonte, que é 2,7 microcoulombs, e deu a constante K, 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por coulomb quadrado. Gente, antes de começarmos a fazer, se vocês olharem aí na anotação de vocês, eu tenho que deixar essa distância em metros. Ou seja, já que está em milímetro, eu vou dividir por 1000. Isso vai corresponder em notação 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Felipe, eu não quero usar em metros, eu posso usar em outra coisa? Pode sim. Você pode, por exemplo, usar isso aí em casa decimal, em número decimal, 0,003. Sem problema nenhum, certo? Aqui também, galera, eu tenho que mudar, eu tenho que deixar só em coulombs. Essa carga vai passar a ser quanto? 2,7 vezes 10 a menos 6 coulombs, já que aqui tem um submúltiplo micro. Bom, agora é só pegar e aplicar lá naquela equação, ó, que o campo elétrico é igual a constante K multiplicado pela carga, no caso fonte, dividido pela distância ao quadrado. Então bora lá substituir, ó. O K é quanto? É 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q, 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, 3 vezes 10 elevado a menos 3, só que isso é elevado ao quadrado. Bora lá desenvolver tudo isso aqui, galera? Primeiro, preste atenção, vamos desenvolver esse quadrado.
3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 9, não é? O 9, quando dividido aqui pelo resultado do 3 ao quadrado, dá 9 também. O que eu faço? Ó, corto. Tranquilo? Esse 2 vai multiplicar esse menos 3. 2 multiplicado por menos 3 dá quanto? Dá menos 6. Como está na divisão, eu faço o que com esse menos 6? E o resultado de 2 multiplicado por menos 3, que dá menos 6, corto também. Em cima sobrou o que, galera? 10 elevado a 9 e 2,7. Ou seja, o resultado dessa questão vai ser aí, ó, 2,7 multiplicado por 10 elevado a 9. Qual a unidade de medida, Felipe? Newton por Coulomb. Ou seja, esse seria o resultado da questão 1. Então, no caso, essa questão foi aberta, né, galera? Não tem aí alternativa. Então, para si mesmo, 2,7 vezes 10 a 9, Newton por Coulomb. Beleza? Bora lá para a próxima. Vamos lá para a questão número 2. Questão 2. Uma partícula de massa 5 vezes 10 a menos 7 gramas e carga elétrica de 8 vezes 10 a menos 10 coulombs é lançada num campo elétrico uniforme de intensidade E, 5 newtons por coulomb. Qual é a aceleração que esse campo determina a partícula? Galera, o seguinte, nesse caso, eu vou ter que usar o seguinte conceito. Olha só, qual é a força que vai atuar sobre a partícula? É a força elétrica. Só que aí, essa força elétrica ela pode ser obtida através da seguinte equação. Se vocês isolarem lá aquela primeira expressão, força elétrica é igual a carga vezes o campo. Só que ele não pediu nenhuma dessas coisas aqui. Ele pediu a força, ou melhor dizendo, a aceleração que essa partícula é submetida. Se vocês lembrarem aí da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Gente, qual é a única força que atua sobre a partícula? A força elétrica. Essa é a própria força resultante. A questão nos deu a massa, nos deu essa carga e nos deu o campo. Falta descobrir quem? A aceleração. Ou seja, basta igualar essas equações e atribuir valores e descobrir quem? A aceleração. Beleza? Então bora lá fazer. Ó. Então vai ficar aí, carga vezes campo é igual a massa multiplicado pela aceleração. Vou olhar aqui rapidinho quanto é essa carga. A carga foi de 8 vezes 10 a menos 10. Multiplicado pelo campo elétrico. O campo elétrico foi de 5 newtons por coulombs. Então, multiplicado aqui por 5, que é igual a massa, que foi de... Cadê? Deixa eu ver aqui. 5 vezes 10 a menos 7 gramas. Galera, divide aí por 1000. Vocês vão ver que vai dar 5 vezes 10 a menos 10. Quando você dividir por 1000, acrescenta menos 3 expoentes lá em cima. Porque a massa foi dada em grama. E o resultado deve ser em quê? Quilograma. Beleza? Então por isso que eu coloquei aqui por menos 10. O elevado a menos 10. Agora eu posso fazer já para adiantar o quê? Cortar esse menos 10 com esse menos 10, esse 5 com esse 5. Já obtive aqui o resultado da aceleração, porque desse lado só sobrou o 8. Então A é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração. Não tem alternativa também, né, galera? Essa também é aberta. Então, finalizada aí mais uma questãozinha. Beleza? Vamos ver a terceira. Rapidinho, deixa eu só abrir aqui a questão 3. Pronto. Vamos lá, questão 3. Em certa região do espaço, existe um campo elétrico uniforme de intensidade 3,6 vezes 10 a terceira newton por coulomb. Uma carga elétrica pontiforme de 1 vezes 10 a menos 5 coulombs é colocada, no caso, nessa região. Sofrerá uma força de intensidade de... Gente, eu já tenho basicamente a equação pronta aqui, ó, da questão anterior. Força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, bora lá. Questão 3. Força elétrica é igual a carga
vezes o campo. Então, no caso, vamos lá de forma direta já obter esse valor. Quanto é a carga? A carga aí foi de 1 vezes 10 a menos 5. Multiplicado pelo campo elétrico, que é de 3,6 vezes 10 elevado a a 3. Então, bora lá. Essa força elétrica vai ter intensidade de 1 multiplicado por 3,6, dá 3,6. Menos 5 mais 3, dá menos 2. Isso aqui em newtons. Então, resposta da questão 3 seria essa aí. Gente, só um detalhe para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o gabarito da 4 justamente por esse desenho. Eu ia perder muito tempo fazendo ele aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu já vou deixar o gabarito. E, no caso, a resposta seria... o módulo do campo, ele pediu é K vezes Q por D quadrado. Direção horizontal, sentido para a direita. Essa seria a resposta da 4. Vou repetir aqui rapidinho. Quem não estava atento aí, coloca a resposta da 4 para passarmos para a quinta. Finalizarmos essa primeira parte. Então, questão 4 tem gabarito. Módulo, que é a intensidade. K vezes Q por D quadrado. Direção horizontal, sentido para a direita. Beleza? Aí depois eu posso até comentar com vocês, quem tiver uma certa dúvida, eu posso mandar um áudio explicando, faço aqui um comentário no papel e mando para vocês. Como eu disse, aqui no quadro vai demorar muito, e ele vai mais uns 5, 6 minutos para fazer essa questão por conta do desenho, e aí eu posso fazer isso para vocês. Tranquilo? Vamos ver então a quinta. Olha só, na quinta fala o seguinte: 3 cargas elétricas pontuais de módulo Q e sinais conforme indicados na figura abaixo formam um triângulo equilátero, MNP. Assinale a alternativa que melhor representa as direções, os sentidos dos vetores força elétrica que atua na carga situada no ponto M, no caso, e o campo elétrico existente nesse ponto. Então deixa eu fazer esse triângulo rapidinho para que possamos fazer o estudo aí dessa situação. Então tem aqui, ó, ponto P. No ponto P tem uma carga negativa, no ponto M tem uma carga positiva, e lá no ponto M, que é o ponto de estudo, tem uma carga também negativa. Bora lá, galera. O primeiro vetor está representando o quê? O primeiro vetor representa a força elétrica. Olha só. Vamos fazer aqui em preto para destacar. Cargas de mesmo sinal fazem o quê? Se repelem. Se essa carga aqui, no caso, vai atuar ou vai exercer uma força sobre a do ponto M, vou tirar até daqui, ó. Vou colocar esse menos embaixo para ficar melhor. Aqui tem uma carga negativa. Essa carga P vai exercer uma força sobre essa de repulsão. Se é de repulsão, essa força vai permanecer atuando aqui, ó, na diagonal. Essa é a força de P. A de N vai fazer o que, gente? Vai atrair. Como ela atrai também aqui na diagonal. Olha só, o que é que eu tenho aqui de vetores? Eu tenho isso aqui, ó. 2 vetores assim agora. Um mais para baixo, outro mais para cima. Onde é que vai estar o vetor resultante daqui? O vetor resultante está na horizontal e para a esquerda. Ou seja, esse aqui, ó, seria o vetor da força elétrica. Agora ele pediu aí na outra situação, o que é que acontece com o vetor campo? Já com o vetor campo, gente, eu vou ter que analisar aquela situação. Cargas negativas geram vetores campo de aproximação. Então, ó, um vetor campo do ponto P, ou da carga situada no ponto P, vai passar aqui no ponto M se aproximando do ponto P, já que aqui é uma carga negativa. Já essa do ponto N é uma carga positiva. Cargas positivas se afastam. Já que se afasta, ela vai atuar na vertical, ou melhor dizendo, na diagonal para cima. Tem uma situação, ó, agora sim, um vetor para baixo e outro para cima. O vetor resultante estaria onde? Na horizontal e para a direita. Esse seria o vetor campo, correspondendo assim à letra, vamos olhar aqui rapidinho, letra D.
Então, quinta questão seria letra D. Então, vejam só, gente, como eu disse, nós temos um certo limite de tempo para gravar inicialmente essas aulas. Então, aí, para não estourar o tempo, eu vou fazer até a quinta questão, mas, obviamente, fico a dispor de vocês para responder as próximas. E, como dito, iremos nos ver agora nessa forma aqui virtual. Espero aí que todos tenham gostado. O caso ainda tenham dúvida, obviamente, isso é provável que sim, ou até outros não vão ter, consequentemente, já tinham estudado aí premeditadamente, podem me tirar essas dúvidas. Como eu disse, foi um pouco rápido, mas nada que impeça que vocês possam lá entrar em contato comigo pelo WhatsApp e sanarem as dúvidas aí de vocês. Beleza? Um forte abraço, né? Próxima semana iremos gravar mais umas aulas aí para vocês. E um beijo e um forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.